Olá, o segundo passo, segunda parte aqui do nosso treinamento é a atribuição de aulas. Então, as fases do processo de atribuição de aulas são basicamente três. É a divulgação dos componentes curriculares, a elaboração do FPA, que é o formulário de preferência das atividades, e a divulgação dos horários dos docentes. Então, a divulgação dos componentes curriculares é feito pela DAE. Então, a divulgação dos componentes curriculares é de responsabilidade da diretoria adjunta educacional, com data que consta no calendário acadêmico. Quando o docente ele recebe esse e-mail com os componentes curriculares enviados pela DAE, ele está pronto para fazer a elaboração do formulário de preferência de atividades, onde o docente ele vai informar a disponibilidade dele para a regência das aulas e os componentes curriculares do seu interesse. O FPA é preenchido numa planilha e depois é enviado por e-mail ao grupo de coordenadores de curso. Através desse e-mail, coordenação, FPA, salto, etc. Ok? O prazo para entrega do FPA, como todos os outros, tá? É tudo divulgado no calendário acadêmico. A gente faz a preparação de todo o calendário, de todas as atividades no semestre anterior. Após essa elaboração do FPA e o envio dessa disponibilidade e interesse dos componentes curriculares feito pelo docente, ele envia para a coordenação e a coordenação elabora o horário de aulas. Esse horário de aulas ele é elaborado pela coordenação e é divulgado. Existe um prazo também para os docentes que quiserem, que precisarem, né, oferecerem recurso, né? Podem apresentar lá um recurso à coordenação pedindo alguma alteração. Então isso é discutido, né? O horário de aula, o docente evidentemente tem que colocar lá um horário e uma disponibilidade compatível com as aulas que ele ministra no período que ele ministra essas aulas, e a coordenação faz a elaboração, o rearranjamento dos horários de aula. Quando se acaba o limite de recursos, a coordenação divulga os horários para os docentes. Tá? Esse aqui é o processo que ele é feito, né? O fluxograma que eu elaboro aqui para a gente tentar entender melhor todo o trâmite de informação. Né? Então a DAE é que ela dispara os componentes curriculares, isso aqui é um documento, tá? Que é divulgado para os docentes. O docente, em mãos dessa divulgação aqui de todos os componentes curriculares que ele pode ministrar aula, ele faz o FPA, ou ele fala quais as aulas que ele quer dar e quais os horários que ele tem disponibilidade. Ok? Isso gera um documento que chama FPA. Esse FPA é enviado por e-mail, né, para a coordenação. A coordenação em posse do FPA de todos os docentes elabora aqui as aulas. Por isso que é muito importante entregar no prazo. Né? A gente tem que contribuir também com os colegas coordenadores, né, que tem esse trabalho que é grande, tá? De consolidar toda essa informação e fazer o horário de aula de todos os docentes do campus. Tá? E não é só horário de aula, né? Tem a atribuição do local também, dos laboratórios, sala de aula, né? Os recursos que precisa, né, para essa aula ser realizada. Depois da construção desse horário de aula, é feito a divulgação desse horário. Isso é submetido para todos os docentes, né, que pode fazer o quê? Uma análise desse horário, né? Verificar se aquilo que o coordenador atribuiu para ele está de acordo com o FPA, por exemplo, né? Se tiver alguma divergência, o docente ele pode apresentar um recurso aqui, né? E enviar para o coordenador, pedindo alteração. Se esse recurso for atendido, que esse recurso ele pode ser atendido ou não, dependendo da disponibilidade e do arranjo que o coordenador fez no horário de aulas. Né? Existem recursos que são possíveis, né? E recursos que não são tão possíveis assim de poder ser atendidos. Né? Se tiver constando dentro do FPA lá
aquele horário, por exemplo, o professor quiser mudar sem haver uma necessidade, né? Pode ser que o pedido não seja atendido. Mas em geral que eu vejo com os colegas aí, com um pouco de diplomacia, né? E melhor ainda, né? Com um pouco de planejamento antecipado, conversa com os coordenadores, eu vejo que essa construção ela é tranquila, tá? Então você consegue escolher facilmente, né, as disciplinas que você quer dar, que são os componentes curriculares, se planejar para o próximo semestre, tá? De maneira tranquila e escolher a disciplina que você quer dar e, consequentemente, os horários, tá? Também que você quer ou gostaria, né, que aquela disciplina fosse ministrada, ok? Então, claro que dependendo de uma negociação prévia, né, com o coordenador, você consegue compor, né, um horário de aulas bem interessante para o docente, ok? Bom, uma vez que essa revisão aqui do horário de aulas foi feito, o coordenador e esses acordos aí foram sendo estabelecidos, né? E os recursos foram sendo atendidos, o coordenador ele divulga a nova versão, né? Se houver alteração do horário de aula, até que se concluam todos os recursos, né? E não tenham mais recursos, chegou no prazo final, na versão final do horário de aula. Então, como que a gente faz essa tarefa? Uma vez que chegam os componentes curriculares, né, que é um documento enviado pela diretoria adjunta educacional, o professor tem em mãos, né, as disciplinas que ele pode dar. Aí ele tem que preencher esse FPA, que é o formulário de preferência das atividades aqui. Então, o que você precisa para poder fazer isso? Ter os componentes curriculares, tá? E ter a planilha, que é enviado pelos coordenadores, tá? Que eles pedem daí determinado prazo para preencher o FPA. A primeira parte do FPA, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó, ele é uma planilha, né, do Excel, né? Ele é composto aqui da identificação dos dados pessoais dos docentes. Então, o campus que você faz parte, nome, área que você atua, e-mail, telefone, e aqui o regime de trabalho que você está alocado dentro do campus, tá? Tranquilo nessa primeira parte. A segunda parte, você vai colocar um xizinho, tá, na disponibilidade do horário do docente. Então, de acordo com a sua preferência, a sua disponibilidade de horário, né, que evidentemente você pode ter outras atividades, tá? Não só as atividades de aula, apesar que preferencialmente são as atividades de aula, mas você pode ter horários, por exemplo, dedicado à pesquisa. Você está alocado a um grupo de pesquisa em determinada universidade, que aquele horário você não pode, tem que se reunir com o pessoal lá. Aquele horário você tem que se dedicar àquela determinada atividade. Você tem atividades também de extensão, você tem atividades de formação, fazer mestrado, doutorado, pós-doc, etc., né? Você pode cursar disciplinas, fazer um curso. Você pode se dedicar também a outras atividades de extensão, atividades de administração, participação em comissões, etc. São atividades que você pode alocar, né, na tua carga horária. De acordo com essa alocação, você vai disponibilizar determinados horários que você está disponível. O docente faz isso, né? Evidentemente que você tem que colocar disponibilidade de horário em horários que você vai dar aula, né? Então é redundante falar isso, né? Mas de qualquer forma, né, é interessante que você coloque uma disponibilidade tal, né, que o coordenador possa ter alguma maleabilidade para poder compor o horário, tá, dos docentes. Então, no meu caso aqui, que esse é o meu FPA, né, por exemplo, principalmente as atividades aqui, que eu dou aula à noite, né, eu joguei as atividades aqui, ou a minha disponibilidade para segunda, terça, quarta, quinta e sexta à noite. Mais parte da segunda de tarde, a partir das 15, depois as quintas e sextas-feiras. Então eu estou colocando aqui de maneira geral que eu não darei aulas, né, no período da manhã. E preferencialmente não darei aulas no período da tarde, só em alguns determinados horários, né? Então minha preferência aqui no caso é dar aulas à noite.
que o coordenador já tem ciência, então fica fácil para ele poder alocar aqui o horário que ele quer. Lembrando aqui, né, que a gente tem que fazer uma alocação aqui de 29 xizinhos, né, 29 horários de aula que a gente tem que colocar à disposição do coordenador para ele poder fazer a alocação. Acho que é tranquilo, né, fazer esse tipo de tarefa. E aqui embaixo tem uma observação, né, que você pode desejar, né, se você quiser, né, se dedicar aqui prioritariamente a atividades de ensino. Ou seja, de qualquer forma, você está falando que para o coordenador que ele pode te atribuir um monte de aula, né? De acordo com as aulas que você vai colocar aí no próximo slide, né? Mas você deixa uma preferência, né, de aulas. Evidentemente que você terá que fazer obrigatoriamente outras atividades. Mas você colocou aqui a tua preferência, se for o caso, né, de você se dedicar às aulas. O interessante é que o docente, né, tem nesse ponto, né, tem a ciência que o Instituto Federal ele é baseado num tripé, vamos dizer assim, né, de ensino, pesquisa e extensão. Então é desejável, né, que o docente ele atue dentro dessas áreas, né? A maior parte dos docentes aí do campus do Instituto Federal é formada por doutores, né? Então acredita-se que que esses docentes têm um desejo de participar de grupo de pesquisas, né? Elaboração de artigos, etc., que é uma demanda, né, que foi solicitada pelos docentes, assim como participação de projetos de extensão que são realizados com os alunos, e também tem as atividades de administração, né, que são participação em conselhos, etc., né, em comissões que a gente, reuniões, núcleo de docente estruturante e outras reuniões que a gente tem entre as áreas docentes, né? E que a gente tem que alocar um determinado espaço, um tempo para esse tipo de atividade. Então, a aula é importante, é o núcleo principal da nossa atividade, mas existem outras, né? E a gente tem que pensar sempre nesse tipo de perspectiva. Aqui a terceira parte do FPA, tá? Tem o preenchimento dos componentes curriculares que você tem interesse. Então, o primeiro, ele coloca disponibilidade. Fala quando você gostaria de dar aula, quais horários, né? E aqui tem as disciplinas, né? Que são os componentes curriculares. Então, no meu caso aqui, eu tenho prioritariamente aqui informática avançada, informática básica, programação 1, programação 2 para o técnico em informática e o técnico de automação. E aqui a quantidade de aulas, né? Isso aqui é só um exemplo, né? Que cada disciplina tem. Então aqui eu já começo a compor a minha carga horária. Então nesse caso aqui eu coloquei como prioritária 6, 8, 12 aulas aqui atribuídas. Pode ser que eu vá para 16. Então se for atribuído as 4 disciplinas aqui para mim, eu vou ficar com 16 aulas, né? Atribuídas, certo? Então, aqui eu já tenho a quantidade de horas consideradas prioritárias. Eu estou falando que essa aqui eu gostaria de dar, essa aula, programação 2, mas ela está como uma solicitação secundária aqui do docente. As outras aqui são prioritárias. Esse aqui o coordenador vai analisar, né? E como eu disse para vocês, com um pouquinho de diplomacia, um pouco de conversa, né? Com a coordenação, a gente pode atribuir, né, ou escolher o horário e até o curso que você quer dar aula, né? Então, por exemplo, no caso da informática, existe o bacharelado de ciência da computação na manhã, existe o técnico ensino médio, né, à tarde, e a gente tem o técnico de informática noturno. Então eu consigo escolher praticamente o horário. Eu tenho aula de manhã, de tarde e de noite, né? Então eu posso tentar negociar com a coordenação, né, um horário que seja compatível para mim. Eu posso escolher de manhã, de tarde ou de noite. É claro que isso não cabe para todos os docentes do campus, mas a grande maioria, né, tem essa flexibilidade e a liberdade, né, de poder escolher
a disciplina e o horário que vai trabalhar. Então isso é uma grande vantagem para a gente, né? Se a gente conseguir fazer uma boa negociação com a coordenação, isso fica muito bom mesmo, né? Para o docente, tá? A gente consegue realizar outras atividades, né? Por exemplo, de pesquisa, né? Tranquilamente dentro desse arranjo que a gente faz aqui com a coordenação dentro do FPA, ok? Então aqui a disponibilidade, aqui são os componentes curriculares. As outras atividades também são previstas aqui, né? Então a gente tem que fazer uma composição de 40 horas semanais, tá? Em geral, né? São 20 horas, né? Ou 40 horas que a gente tem, que são as cargas horárias previstas, né? Mas a maioria são 40 horas semanais, né? O pessoal é RDE ou 40 horas semanais. E a gente tem que preencher com as 40 horas. Então aqui eu tenho que colocar as outras atividades, né? Então as atividades, as disciplinas estão aqui, são 12 aulas, e eu tenho reunião de professores que eu tenho que fazer alocação de pelo menos, né? Isso aqui é obrigatório, tá? 2 horas semanais. E atendimento ao aluno, que se eu for dar as 4 disciplinas aqui, por exemplo, né? Eu já coloquei aqui 4 horas alocadas para atendimento ao aluno. Então isso é da preferência do professor, mas o atendimento ao aluno, o mínimo que pode ser lançado dentro do FPA é 1 hora semanal. Então, obrigatório, componentes curriculares, evidentemente, né? Que está aqui, a gente vai dar aula, né? E a reunião com os professores também é obrigatório, e o atendimento ao aluno, pelo menos 1 hora semanal, também é obrigatório, tá? E as outras atividades aqui, que são conselhos, atividades, olha aqui, que eu tenho, né? Que é a complementação das atividades que a gente tem, que é baseada naqueles núcleos, né? Pesquisa, extensão, formação continuada e administração. Então, por exemplo, né, no meu caso aqui, presidência da CAAD, eu tenho aqui 2 horas, né, alocados, comissão de sustentabilidade, isso aqui é atividade de administração, tá? Também 2 horas. Isso aqui são só exemplos, tá? Esses horários aqui é só para compor aqui a carga horária. A coordenação do estágio, eu tenho aqui 4, por exemplo, alunos, ou 4 horas dedicadas a estágio. Então, grande parte do meu trabalho vai ser aqui na orientação e na coordenação de estágio de alunos, tá? E a participação de uma reunião aqui da SEIC do Médio de Informática, que é uma reunião que a gente faz entre professores, né, para organizar aqui o curso médio de informática, tá? Então são essas aqui as atividades complementares que eu tenho para formar essas 40 horas aqui, que todo professor deve, né, se preocupar. Então isso é recomendado que seja feito com antecedência, tá? Devida. E eu creio que é bastante tranquilo, né, a gente se planejar direitinho e fazer esse tipo de atividade sem problema. Eu tenho costume, fica aqui uma dica a todos, né? Fazer esse tipo de atribuição, de cálculo, né? Na planilha, desde o FPA e começando a fazer as atividades do PIT também. Dentro da planilha eu consigo fazer o cálculo das horas, né, que vão ser lançadas. Então eu consigo já prever e ter um bom planejamento do meu pitch, que é a próxima fase, né, que é do planejamento. Primeiro a gente faz o FPA, depois a gente faz o pitch, né, que é o planejamento propriamente dito. Aqui é só para atribuição de aula, mas se eu tiver já composto, né, grande parte dos meus desejos, né, das atividades que eu vou realizar no próximo semestre, partindo desde as aulas até as comissões e as outras atividades de ensino, pesquisa, extensão, etc., que eu for participar, eu já tenho um planejamento bem realizado, tá? Bem antecipado, eu vou ficar seguro, vou ficar tranquilo nas atividades que eu vou realizar no próximo semestre. Bom, enfim, quando terminar aqui o preenchimento dessa planilha, né, com aqui a disponibilidade, componentes curriculares e as atividades aqui complementares, eu gero aqui um PDF dessa planilha e envio para esse e-mail aqui da coordenação. Ok? Muito obrigado.